Audiobook Lavagem Cerebral. Como as universidades doutrinam a juventude. Capítulo 9. Aulas de Saddam. O professor universitário de esquerda gosta dos terroristas e ama Saddam Hussein e seu regime no Iraque. Foi desde o primeiro dia que esses professores se opuseram a qualquer guerra no Iraque para livrar o mundo do seu governo assassino e assegurar a segurança e os interesses dos Estados Unidos da América. Enquanto fingem considerar Saddam entre aspas, homem mau, esses mesmos professores também incitam os alunos a defenderem a campanha anti-guerra, bombardeiam George Bush e se juntam para defender Saddam. Nick Finney bradou o seguinte a um grupo de alunos manifestantes, abre aspas, fixem essas placas anti-guerra no quintal quando chegarem em casa. Entrem na internet e façam barulho. Não se limitem a meras palavras, fecha aspas. Durante um protesto anti-guerra, Judith Frank, professora na Amherst College, jurou usar sua sala de aula como palanque de ideias, abre aspas. Podemos ensinar, ao menos isso ainda não foi tirado de nós, mesmo que não saibamos quão efetivo será o nosso ensino. Se esperarmos até saber se surtiremos ou não efeito, acabaremos não fazendo nada, fecha aspas. Na instituição College Citrus, a professora Rosalind Kane disse aos alunos na aula de gênero discursivo que receberiam créditos extras se redigissem cartas anti-guerra ao presidente Bush. Quando vários de seus alunos perguntaram se podiam escrever cartas a favor da guerra, Ken asseverou que esse tipo de atividade não seria aceita. Na Universidade do Estado de Wayne, o corpo docente logo se moveu para fazer uma lavagem cerebral nos alunos, incentivando-os a fazerem oposição à guerra e ao presidente Bush. 210 membros do corpo docente assinaram uma petição convocando um dia letivo de reflexão sobre a guerra, abre aspas. A comunidade acadêmica da WSU deveria empreender uma variedade de oportunidades para levantar questões sobre o direcionamento desta guerra e suas potenciais consequências, fecha aspas, afirmava a petição. Abre aspas. Na posição de acadêmicos, docentes e cidadãos, devemos assumir nossa responsabilidade e nos engajar em discussões e ações construtivas, fecha aspas. O professor Francis Shore, co-presidente do comitê responsável pela petição, disse que o objetivo era conscientizar os alunos sobre os assuntos da guerra e também envolvê-los no movimento anti-guerra. Brian J. Foley, professor na Faculdade de Direito da Widener University, escreveu que era seu dever ensinar os alunos, abre aspas, como bombas matam e mutilam pessoas inocentes em Bagdá, fecha aspas. Nas palavras dele, abre aspas, ensinarei meus alunos com a esperança de que as habilidades transmitidas os tornem melhores cidadãos, que farão perguntas e demandarão respostas antes de permitirem que seu país entre ou não em guerra. Esse é o protesto mais patriota que posso fazer. Fecha aspas. Doutrinar os alunos é um ato patriota? Abre aspas. Não trocamos sangue por petróleo. Fecha aspas. Muitos desses intelectuais, acreditando na injustiça moral da guerra contra o regime de Saddam Hussein, atribuem motivações porcas ao desejo que tinha o governo Bush de mudar o regime no Iraque, tais quais os que protestavam num todo contra a guerra. Os professores de esquerda disseram que a motivação maior do governo Bush era a, entre aspas, guerra pelo petróleo. Uma vez que o Iraque detém a segunda maior reserva de petróleo do mundo, depois da Arábia Saudita, e campos de hidrocarbonetos são explorados, e uma vez que seria impossível aos Estados Unidos da América atacar o Iraque por motivos morais ou de autodefesa. Esses intelectuais concordam com a ideia de que o presidente Bush está colocando vidas americanas na linha de frente para preservar o preço mais baixo da gasolina. Para o professor de esquerda, é irrelevante que os Estados Unidos da América poderiam economizar tempo, dinheiro e vidas se meramente lidassem com Saddam Hussein ou simplesmente atacassem a Arábia Saudita.
Mas não, o imperialismo capitalista é a raiz deste conflito. Abre aspas. Talvez esta seja a maior tomada de petróleo da história moderna, o que forneceria centenas de milhões de dólares para as empresas americanas de petróleo, fecha aspas. Escreve o professor Michael T. Clare para a revista National. Abre aspas. Mesmo todo o petróleo vale o sangue de soldados americanos e civis iraquianos que são atingidos ao longo deste percurso? Fecha aspas. Abre aspas. Todos sabem que os Estados Unidos da América não estariam em busca da guerra não fosse pelo petróleo, fecha aspas, corrobora Robert Jensen, professor na Universidade do Texas. O professor Huck Gutterson concorda. Ele vociferou ideias contrárias à guerra no Iraque diante de 600 alunos do MIT, afirmando que, abre aspas, tudo se resume a petróleo, Israel e a soberania americana sobre todo o globo, fecha aspas. Aparentemente, o fato de os Estados Unidos da América não quererem ocupar o Iraque, mas, ao invés disso, estabelecer uma democracia no lugar de uma ditadura brutal, não faz nada para persuadir Gutterson, que insultou a tentativa do governo Bush de lutar contra o terrorismo, chamando-a de abre aspas, visão miserável e desumana, fecha aspas. Steven Smith, professor na Universidade de Winthrop, ecoou a desprezível mentira, abre aspas, sangue por petróleo, fecha aspas, em uma manifestação na Carolina do Sul. Abre aspas, os Estados Unidos atacariam o Iraque se fosse um país que exporta brócolis, fecha aspas. Smith perguntou perante centenas de alunos eufóricos. Abre aspas, a única paz que Bush quer é passar por si um apanhado de petróleo do Iraque. Isso se não todo ele, fecha aspas. Que engraçado. Seria ótimo se a posição sobre política externa de Smith fosse somente a metade de esperteza comparada aos seus trocadilhos de tiozão. Durante uma fala de Carl Rove na Universidade de Utah, o professor de inglês Tom Hook carregava um cartaz dizendo, abre aspas, não trocamos sangue por petróleo, fecha aspas, e comentou com os repórteres, abre aspas, trata-se de imperialismo, o Iraque não representa uma ameaça aos Estados Unidos. Eles têm tentado provar isso por anos, fecha aspas. Se o Iraque quisesse verdadeiramente persuadir o mundo de suas intenções pacíficas, recusando-se a fornecer provas de desarmamento mesmo diante da guerra, seria esse um jeito bem engraçado de expressar trégua. Em uma carta um tanto quanto incoerente e desconexa, escrita ao editor do jornal Auburn Plasma, Yehri El-Mogazi, professor na Universidade de Auburn, convocou o povo americano a abrir os olhos para o pérfido governo Bush. Abre aspas. Acordem, Estados Unidos, parem um pouco e percebam as táticas bélicas que estamos prestes a investir. Mais de 300 bilhões de dólares do nosso dinheiro estão prestes a assumir num jogo de guerra, contra um único indivíduo e milhares de crianças e pessoas inocentes. Sangue por petróleo, fecha aspas. Entre aspas, jogo de guerra? Desde quando derrubar um regime e liberar milhões de iraquianos é um jogo de guerra? E exatamente quando a guerra no Iraque tornou-se uma guerra contra, abre aspas, milhares de crianças e pessoas inocentes? Fecha aspas. O exército americano tem dado passos maravilhosos para não prejudicar a população civil. O governo Bush tem ameaçado processar oficiais iraquianos que prejudiquem civis do Iraque. Não se trata de dar sangue em troca de petróleo, é sangue para salvar civis e preservar a segurança americana. Hegemonia. Se não se trata de petróleo, a busca então é por hegemonia, afirma o professor universitário de esquerda. Qualquer guerra no Iraque é apenas mais uma tentativa americana de ganhar poder, uma tentativa de estabelecer o Império Americano. Mais do mesmo, assim como os intelectuais americanos condenaram Ronald Reagan de imperialista por sua luta contra o comunismo, agora condenam George W. Bush por sua luta contra o terrorismo. Harold Scott Jr., da Universidade de Howard, observou que, abre aspas, esta guerra não significa liderança internacional.
É uma posição imperialista digna de Napoleão ou do Império Romano, no início do seu declínio, fecha aspas. Richard Falk, professor emérito da Universidade de Princeton, vê a guerra no Iraque como uma tentativa dos Estados Unidos de dominar o mundo e retrata a guerra ao terrorismo como um conflito entre, abre aspas, duas visões essencialmente fundamentalistas, fecha aspas. O fundamentalismo islâmico de um lado e o liberalismo econômico do outro. Talvez os docentes de esquerda se sintam desconfortáveis com a exportação da democracia. Pois bem, nós não. Michael Hard, professor na Universidade Duke, também lança calúnias sobre qualquer tentativa americana de instalar a democracia no Iraque. Abre aspas. A arrogância final dos líderes políticos americanos é a crença de que podem não só forçar a mudança de um regime e nomear novos líderes para vários países, mas, além disso, moldar a gosto o ambiente global. A audaciosa extensão da velha ideologia do imperialismo de missão para civilizar. A mudança de regime no Iraque é apenas o primeiro passo para um projeto ambicioso de reconstruir a ordem política em todo o Oriente Médio, fecha aspas. Deus proíba que os Estados Unidos tentem e daí consigam melhorar a vida de milhões no Oriente Médio. Deixem aqueles ditadores sanguinários em paz, tolos imperialistas. Para Ronnie Lipschutz, professor na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, a política americana tem se orientado em torno do poder desde 11 de setembro. Sua conclusão, abre aspas, se os Estados Unidos sozinhos tivessem sucesso ou substancialmente à parte de outras nações, esse é um fator que pode marcar o início de uma nova era geopolítica em busca de hegemonia, a hegemonia do Império Americano, fecha aspas. Se a meta é erguer o Império Americano, por que o objetivo do governo Bush é estabelecer uma democracia no Iraque e não uma ditadura amigável? Paul Wolfowitz, assistente do secretário de Defesa, afirmou no programa Meet the Press, em 6 de abril de 2003, que, mesmo se a democracia do Iraque elegesse um governo islâmico, os Estados Unidos não agiria contra isso. Esse é o Império Americano? Jim Rego, professor na Swarthmore College, expressou suas visões acerca da guerra. Abre aspas. Penso eu, como não temos mais traseiros para chutar, basicamente queremos continuar chutando traseiros, fecha aspas. Afirmou em uma roda de discussão. Que oratória! E que erro! Ainda temos muitos traseiros para chutar. Como já era de esperar, o saudoso professor Edward Said, ex-docente da Universidade de Columbia, entrou no bonde da hegemonia. Depois, quando cansou de andar no bonde, ele desceu do bonde e começou a empurrar o bonde. A política americana no Iraque, ele disse, foi uma, entre aspas, apresentação grotesca, baseada no desejo por, entre aspas, petróleo e hegemonia. A politicagem, Said insistiu, foi colocada adiante por, entre aspas, um pequeno conluio de oficiais do governo não eleitos que procuraram fazer guerra em favor de um, entre aspas, Deus da guerra judaico-cristão vingativo. Essa tendência ao mal do governo americano não era novidade, segundo Said, dizendo então que os Estados Unidos da América já tinham um longo histórico de, abre aspas, reduzir aos destroços povos, países inteiros e mesmo continentes, eventos que, se olhados de perto, pouco se diferenciariam do Holocausto, fecha aspas. Um, entre aspas, Deus da guerra judaico-cristã vingativo? Não somos nós que gritamos Allahu Akbar e colidimos aviões sequestrados contra prédios. E se você está gostando desse audiobook, deixe seu like, deixe comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Abaixo na descrição do vídeo você encontrará um link com o audiobook completo. Gratidão a todos.